Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do 14, mais uma vez estamos aqui para levar o nosso Alto Astral para você. E nós chegamos na nossa 50ª edição. Que coisa boa! Mais de um ano aqui no canal 14, mais de um ano aqui nesse bate-papo semanal com você. E é muito importante ter você conosco durante essas 50 edições. É muito bom. E melhor ainda ter a companhia do meu amigo Guilherme Verano. Verano, tudo bem? Tudo bem, José. Um abraço a você, as nossas convidadas, que o José vai apresentar daqui a pouquinho, o amigo assinante do canal 14 da NET. Tema hoje, relação direta com a nossa vida, com o dia a dia, né? Nos faz viver, né, José Val? Então, por favor, apresente o tema, essas convidadas para o dia de hoje, que eu tenho certeza é um tema muito, muito interessante. Ô Verano, a gente fala desse tema sempre. Esse tema é notícias em jornais, rádio, TV, em redes sociais. E as pessoas não cansam de falar nesse tema. Alguns mudam a sua vida, outros não mudam, mas o tema está em moda aí o tempo inteiro. E para comemorarmos essa 50ª edição do nosso Alto Astral no 14, a gente vem de dose dupla hoje. Geralmente a gente entrevista só uma pessoa aqui, não é isso? Mas a gente trouxe aqui a Nayara, que é nutricionista, e a minha amiga Vilma também, que é nutricionista, e que eu tenho o prazer de estar com elas numa equipe de trabalho, uma equipe que tem feito muito bem feito o seu dever de casa. E é por isso que a gente tem o maior prazer de apresentar a Nayara e a Vilma para esse bate-papo aqui conosco. Vilma, seja bem-vinda ao nosso Alto Astral no 14. Obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês e espero que consigamos contribuir para o melhor dia a dia dentro dessa nossa caminhada diária. Nayara, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu tenho certeza que vão ser perguntas interessantes, que todos vocês sempre perguntam e que vai ser muito bem-vinda essa nossa conversa agora. Eu tenho certeza disso. Eu queria começar a nossa conversa perguntando qual que é o papel de vocês nutricionistas, porque hoje, de uma maneira geral, assinante 14, todos que nos acompanham, entende que a nutricionista é só aquela que você vai fazer uma consulta para te passar uma dieta, uma situação diferente. E a área de atuação, a abrangência do trabalho da nutricionista, dos nutricionistas, é grande. Então eu queria começar perguntando para você, Vilma, qual que é o papel do nutricionista hoje no campo de trabalho? Olha, o principal papel do nutricionista é levar saúde ou gerar saúde através da alimentação. Mas assim, como foi mesmo destacado, existe uma gama muito grande de áreas que o nutricionista pode estar atuando e sempre com esse objetivo. Hoje a gente tem atuação dentro de hospitais, na nutrição clínica em ambulatórios, que são os famosos consultórios, a nutrição empresarial, que são os restaurantes, cozinhas industriais, a área da nutrição esportiva é uma área que deslanchou ultimamente. Então, assim, existe uma gama muito grande de áreas que o nutricionista pode atuar, mas a função do nutricionista é gerar ou levar saúde ou a melhor qualidade de vida através da alimentação. Ô Vilma, sempre trabalhando em equipe, né? Lógico. Hoje a gente vê as equipes multiprofissionais, os vários profissionais. Por exemplo, no hospital, vocês atuam junto com os médicos, com enfermeiras, com fisioterapeutas, com psicólogos, não é isso? Fonoaudiologia. Fonoaudiólogos, não é? Justamente. Então vocês fazem parte hoje de equipes multiprofissionais que levam a saúde às pessoas. Na medicina esportiva também, na atuação da nutrição esportiva, sempre junto com o médico, com o educador físico, com o fisioterapeuta, não é isso? Isso, essa área hoje, assim, de dizer que somos uma equipe, hoje não tem nenhum profissional que ele consegue, de fato, trabalhar sozinho. Então, assim, até mesmo dentro da nutrição, eu tenho uma especialidade específica numa área específica hospitalar. Às vezes, quando chega algum paciente para mim, clínica ambulatorial, perda de peso,
não é uma área que eu atuo. Às vezes eu encaminho isso para um outro colega que tem uma experiência ou que já tem uma bagagem nessa área. E a gente hoje trabalha diretamente com outros profissionais. Hoje você não consegue trabalhar sozinho. E até mesmo falando de multi, existe o marketing ainda dentro da nutrição, que às vezes a marketing, nutrição, é uma área dentro da nutrição onde você está em contato direto com outros profissionais de outras áreas. E assim, realmente, hoje não se trabalha sozinho mais. Quem tentar abraçar o mundo sozinho, principalmente dentro da nutrição, ele vai perder mercado dentro de pouco tempo. O Guilherme Verano, você que é um adepto à atividade física. Presta atenção, você vai falar. Atividade física. Você que é um cara esguio, um cara que num perfeito corpo afeiçoado, não é tão gordo, não é tão magro. Não é isso, Guilherme Verano? Mas eu queria perguntar para você o seguinte. Guilherme Verano, você se considera que você faz uma alimentação saudável? Você preocupa com isso, Guilherme Verano? Eu me preocupo, mas eu tenho certeza que não faço. Por exemplo, meu grande pecado, eu vou falar como a pessoa comum que está assistindo. Meu grande pecado da alimentação, carboidrato e excesso. O arroz, né? Então, o arroz para mim é uma tentação. Eu tento me livrar, tento diminuir as porções, mas não consigo. O que eu tento fazer para, né, compensar? Né? O creche e o débito, né? Academia, a esteira, a corrida, a musculação, mas eu sei que não é ideal. O ideal seria diminuir um pouquinho esse carboidrato, né? Manter, é claro, a atividade física, mas é meu grande pecado. Eu tenho certeza que cada um tem seu pecadinho na alimentação. Né? Por mais que, eu não sei, os atletas, né, de extrema competitividade, como ela mesmo estava falando, que eu acredito que até dentro dessa nutrição esportiva, ela está falando do setor específico, a nutrição, né, a parte esportiva hoje, a gente sabe que cada atleta é olhado de forma individual, o seu desempenho. E eu acredito que até está chegando nesse sistema da nutrição também, o que é mais adequado para cada atleta, ou eu estou exagerando? Não, é isso mesmo. Não é minha área de atuação, não posso falar com tanta propriedade, mas o desempenho, principalmente de atletas de alta performance, eles são feitos dietas individualizadas, principalmente quem faz triatlon, esses esportes mais pesados, eles têm um consumo energético muito alto e assim, eu já tive colegas que relatou de fazer dietas de 7.000, 8.000 calorias para um atleta desse. Então assim, isso tem que ser muito bem específico e trabalhado para cada necessidade. E ainda existe pessoa. A equipe multi. Atrás disso, a gente falando da equipe multi no hospital, o atleta também tem uma equipe, né? Por volta disso, não só nutrição, mas aí tem o educador físico e por aí vai também. A questão do atleta, o atleta precisa poupar, né? Dormir no horário. Tem os atletas até babar, né? Chega a ser ao nível, tamanho de exigência, né? Que é claro, a gente fala no exagero, mas no alto desempenho, como você estava falando em marketing também, tudo gira em torno de dinheiro e produção de dinheiro, então esse pessoal é exigido realmente ao extremo, né? E a nutrição, é claro, é a parte fundamental disso. Sem o combustível nada funciona, né? Eu brinquei com o Guilherme Verano, mas eu queria perguntar para a Nayara. Só falou sério. Nayara, o que pode ser considerado uma alimentação saudável? Então, essa questão da alimentação saudável, né, com a mídia, muito tem se falado do que é certo, o que é errado, e acaba que algumas informações acabam de forma errada, mas algumas, né, as pessoas até sabem o que tem que fazer, mas não fazem, né? Então, assim, a gente tem algumas, né, premissas da alimentação saudável, tudo baseado, a gente tem a pirâmide alimentar, a gente tem o guia alimentar, tudo para direcionar a população de uma forma geral. Quando a pessoa quer alguma coisa mais específica, ela vai procurar o profissional independendo do objetivo que ela quer. Mas algumas questões da alimentação saudável, igual você mesmo falou, né? Tentar, né, diminuir o carboidrato, lógico, de maneira individual. Tem pessoas que têm uma necessidade maior, faz atividade física, tem inúmeras atividades, já tem pessoas que são sedentárias. Então, tudo isso também vai depender, que o carboidrato é o nosso combustível, a nossa energia. Pessoal, né? Evitar aquela questão, evitar frituras, evitar o consumo excessivo de açúcares, de sal, de óleo. A questão que não está dentro da alimentação, mas é parte fundamental, praticar exercício físico, né? Que sem
fazendo toda a alimentação certa. Sem o exercício físico, né, a gente não tem um ajudando o outro. E fora que tem toda aquela questão de evitar industrializados, né? Evitar produtos, né, refinados, onde entra, né, totalmente salgadinho de pacote, bolacha, chocolate. E a ingestão de água também entra nessa parte da alimentação saudável, né? Até um passo. Muita gente esquece que tomar água se nutrir também. É uma parte, inclusive o guia anterior a esse que foi lançado em 2014, um dos passos especiais era a questão da hidratação. Então, tudo isso forma essa parte da alimentação saudável, que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer, mas às vezes não acontece daquela forma. Nayara, como que as pessoas podem ter acesso ao guia? É fácil? Sim, o guia, ele tem, a pessoa pode baixar, né, no Google ou qualquer outro processador e colocar guia alimentar. Às vezes vai aparecer, porque como tem uma segunda edição agora de 2014, ele vai aparecer às vezes duas versões, mas a última versão é uma versão de 2014. Ela é uma versão que ela não é tão simples, eu acho que ela tem em torno de 120 páginas, mas ela tem muitas figuras com ideias de que porque ela é bem acessível para a população, ela foi feita para a população. É bem didático, então. Bem didático, né? O nome é Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, ela vem com a linguagem, né, bem explicativa, com figuras, com exemplos, bem com desenhos. Então, ela é bem fácil para a população entender. E tudo isso que a gente está falando, dos passos e tudo tem dentro desse guia mesmo que a gente está falando. E uma curiosidade aqui, de uma edição para outra muda muita coisa? Porque a gente sabe que os parâmetros, né, do ser humano vão mudando, né? Hoje todo mundo mais sedentário, com facilidade de transporte, de comunicação, as pessoas vão ficando mais sedentárias. Então esses guias vão se atualizando conforme as novidades, seja em termos alimentares ou da própria conduta do ser humano no dia a dia? Sim, igual, a gente está em 2018, é uma edição de 2014, mas pela atualização que ela teve do último guia, a gente já pôde perceber que ela é mais focada no qualitativo. O guia anterior, ele falava, você tem que comer 3 porções de frutas, 3 porções disso, 3 porções daquilo. Hoje, esse não, ele traz mais a qualidade do alimento. Tá, você tem que comer frutas, mas tá, você pode comer tais frutas e tais. A mesma coisa do grupo, vamos supor, dos leites. Antes falava, tinha que tomar 3 porções de leite por dia. Hoje ele traz, não, a qualidade do guia. E ele é bem mais interativo. Ele traz essa questão cultural que o outro não tinha tanto. Então ele traz que tem até um exemplo que mostra os pratos de regiões. Então mostra que cada região ela tem, né, tem uma alimentação diferente, que não deixa de ser errada. Ô Vilma, fala-se muito em dieta, né? Dieta disso, dieta daquilo, dieta daquilo outro. Tem umas dietas aí totalmente loucas. Eu sou adepto de uma boa dieta, não é? Mas eu queria perguntar para a Vilma o seguinte: existe uma dieta assim, universal que vale para todos nós? Como é que é isso? Ou não tem, Vilma? Como é que é? Então, até complementando o que a Nayara falou, assim, existe guias, isso de acordo com regiões, com países, por exemplo. Teve uma época, agora deu uma parada, que virou febre a dieta do Mediterrâneo. Justo. Então, assim, Isso. Então, assim, na verdade, não existe uma dieta que ela seria perfeita e que todo mundo se adequaria a essa dieta. Existe um consenso do que é saudável, mas a dieta, ela com certeza ela vai variar de acordo com o estado nutricional desse paciente. Ela vai variar se esse paciente ele é um paciente ativo ou se ele é um paciente sedentário. Ela vai variar se esse paciente tem alguma comorbidade. Então, assim, esse negócio de dieta engessada que dá certo para todo mundo, isso não existe. Vou dar um exemplo, uma febre que está agora no momento, que é dieta low carb e jejum intermitente. Existem estudos que comprovam o benefício dessas dietas a algumas pessoas. Eu não posso falar que essa dieta ela é errada, só que se eu fizer, a Nayara fizer ou o senhor fizer, vai ter desfecho diferente pelo padrão de vida de cada um. Eu não consigo fazer jejum intermitente. 10 horas da manhã, com certeza eu vou ter uma queda de glicemia e posso fazer um desmaio, porque o meu organismo ele não tem essa capacidade de reserva para eu fazer jejum intermitente. O ideal é
boas escolhas, pensar nas escolhas que a gente vai fazer da alimentação. E assim, eu tenho alguma particularidade, procurar um colega, um nutricionista que vai estar direcionando isso de acordo com a necessidade dessa pessoa. Você já falou aqui que você é um bom comedor de arroz. Mas é muito. Pensa assim na quantidade enorme. Ô Nayara, e arroz engorda? É muito. Como é que é isso? Então, não tem nenhum alimento específico que ele engorda ou emagrece. A questão do arroz, né, ele tá muito em alta, assim como essas dietas que foi falado, que ele é um carboidrato, assim como mandioca, batata e macarrão. Só que ele especificamente, ele não tem um resultado no desfecho final. Por quê? O arroz, ele tem a sua carga de calorias, assim como os outros grupos de carboidrato. E é o que a Vilma falou, vai depender da necessidade de cada pessoa. Porque se eu, vamos supor, não faço exercício físico e como a mesma quantidade de carboidrato dele, com certeza eu vou engordar. Já se eu fosse, fizesse exercício físico, fosse ou um atleta, algum desempenho diferenciado, minha carga de proteína, carboidrato também seria diferenciada. Então depende de cada pessoa, de cada indivíduo, depende de se faz exercício, se não. Então não é específico falar que o arroz engorda ou tal alimento emagrece. Vai depender muito de cada âmbito que a gente está vivendo. Tem que melhorar, você vai falar, não, eu não engorda. Não vou reconhecer. Questão de ovo, que agora parece estar na moda comer ovo. Inclusive a Nayara esteve comigo agora recentemente numa entrevista, e aí teve uma pergunta de um ouvinte lá na nossa rádio imprensa, perguntando se comer ovo demais gera algum problema. Então eu quero aproveitar essa pergunta de lá e agregar uma situação. Qual que é o ideal no consumo de laticínios e de ovo, Nayara? Então, vamos começar pela questão do laticínio, como eu já tinha dado o exemplo anteriormente. Então, o laticínio, ele tem que estar presente na nossa dieta. O que é os laticínios? É a questão do leite em si e dos derivados, queijos, iogurtes, coalhadas. Então, a proporção vai depender bem específica. Às vezes a gente fala tanto assim, depende, para não ficar uma coisa generalista. E até mesmo o que a Vilma falou, para não ser o que serve para mim, serve para qualquer pessoa. Porque aí a gente tem também as patologias, né? Que é intolerante à lactose ou algum que tem diabetes. Então, isso vai depender mesmo. Então, às vezes a gente, né, fica muito nessa questão de ser específico e tudo mais. Mas o que a gente orienta? Tem que ter a questão do laticínio pela própria questão, né, do cálcio, não só em doses, mas adultos, crianças, a gente tem a recomendação específica para cada faixa etária. Então, a gente necessita desse item, é um fato. No entanto, a gente tem que priorizar o que é mais magro, ou seja, leites desnatados, evitar aqueles iogurtes com corantes, né, com conservantes. Tentar atentar mais para a qualidade. Ele tem que estar presente na nossa dieta, seja o leite em si, ou seja um pão com queijo branco, então ele tem que estar presente na dieta. Mas a gente tem que atentar mais para a qualidade do que para a quantidade que a gente vai estar comendo. Posso abrir um parênteses aqui? Pode. Posso abrir um parênteses aqui? Porque o José Valdo deve se lembrar dessa época, vocês não, são muito jovens, mas do leite da fazenda, do queijo feito na fazenda. E hoje a gente vê tudo muito industrializado. E muita gente restringindo, falando, não, aquela alimentação não tinha os cuidados de higiene devido, com aquele leite, com queijo, né, manipulação. E, por outro lado, tem outra corrente que fala também, não, mas o industrializado, o conservante, o corante é ruim. Como a gente encontrar o equilíbrio? Um é tão vilão assim e o outro não? Ou o que é? Dá para consumir os dois sem trauma nenhum? Porque, como ele está falando o ovo, e vai ser até o próximo assunto. Tem momentos, não, o ovo é vilão. É outro momento, não, o ovo salva a vida. É muito complicado de entender, né? O leite caixinha, afinal de contas, é tão prejudicial assim, ou o leite, que o leiteiro, e existe alguns aqui ainda em Anápolis, fornece pra gente. Como achar esse equilíbrio? Então, assim, é o próprio processo, então, o que vem muito em tona por essa questão que está mais focada na qualidade do que a quantidade, é a própria questão da industrialização, né? A industrialização tornou tudo mais, hoje em dia tem
20 ou mais, sei lá, tipo de queijo, de iogurte, zero, um monte de coisa. Então, assim, até hoje tem iogurte que você vai olhar na composição, são 20 ingredientes. E o que a gente sabe até mesmo que faz parte da alimentação saudável. Quanto menos ingredientes um produto tiver, mais saudável ele vai ser. De repente um caseiro. Aí é isso que você falou. Às vezes um caseiro que tem ali só o leite, que eu realmente tirei ali da vaca, não tem nenhum processo de conservação, não tem conservante e tudo mais, ele vai ser mais saudável do que esses queijos que a gente vê 1000 conservantes, que a gente vai ler a lista de ingredientes e tá extensa a lista de ingredientes. O senhor é da época da fazenda mesmo que eu tô falando? Ô, Verano, eu sou da época da fazenda. Mas eu tenho a Vilma aqui, que tá muito mais próximo da fazenda do que nós tudo, viu? Por quê? Não, a Vilma, ela tem a grata satisfação de morar num dos nossos distritos aqui, bem perto das fazendas, não é isso, Vilma? Verdade. Eu sou do distrito de Sousânia. Sousânia, é isso aí. E assim, Tinha familiares que moraram lá do Veranda, era meu tio bisavô, que morou lá em Sousânia há muito tempo. Eu morei perto de Interlândia. Eduardo Verano foi um dos fundadores de Sousânia, praticamente, né? As eleições eram decididas, inclusive, lá, quando abri as urnas de Sousânia. Não tem essas histórias, né? Já foi. Nara, mas a questão do ovo, como é que é isso? Então, o ovo é outra questão também bem polêmica pela própria o pessoal. Não, tem que comer para ser efetiva uma dieta, você tem que comer ovo com batata doce. E não é bem assim. A questão do... Eu ia entrar nessa agora, Jordão. Então explica. Então, não é bem assim. O ovo, ele é uma proteína animal, assim como as carnes, né? E entra como até mesmo um substituto pro pessoal que é vegetariano. É uma proteína animal de grande qualidade, que é um substituto, tem vitaminas E, vitamina A, e tanto é importante a clara quanto a gema. Então, além dessa questão da quantidade, que é polêmica, ainda tem que comer só a clara. Então, não tem nada disso, não tem nada comprovado que a gema faz mal. No entanto, o que tem se falado? A gema, o pessoal é meio assim, porque tem colesterol demais e é prejudicial, tem que comer só a clara. No entanto, se a gente for contar a gema, o colesterol específico, ele vai ter algum desfecho final só se o indivíduo ele já tiver uma alteração nos exames de colesterol ou se a quantidade consumida foi em excesso. O que a gente considera em excesso é acima de 5 unidades de ovos por dia. Então, considera que, de maneira geral, uma pessoa consiga comer 5 unidades de ovos sem ter prejudicar nenhum órgão. Além dessa questão, como é uma proteína, a gente tem algumas pessoas que têm problema renal, que tem uma quantidade que deve ser diferenciada. Então, aí a gente entra de novo na questão de ser específico, que às vezes 5 unidades pode ser muito para mim, mas para um atleta pode ser que seja pouco. Então, depende da dieta final daquele paciente ou daquele indivíduo. Mas o vilão não é. Não é. Não é mesmo. Já foi. Já foi, hoje não. Ô, Vilma, vamos falar das fibras. Quais as vantagens da ingestão de fibras? As fibras, só para o pessoal entender um pouco melhor o que é fibra. Dentro de uma alimentação, as fibras nada mais é do que a parte do alimento que não é digerida ou que é digerida parcialmente. Ou seja, ela está com a maior presente nos vegetais, principalmente folhas, porque ela não tem as folhas, o tipo de fibra, a digestão dela, ela é muito diminuída, então ela praticamente passa direto pelo trato gastrointestinal, pelo nosso intestino. Fácil, né, assim. Na verdade, não é fácil, é o contrário. Tá. Só que qual é a função da fibra? A fibra, ela tem a função, uma das principais funções é regular o intestino. Ou seja, quem tem problema de intestino preso, dá prioridade para as fibras insolúveis, que são as fibras presentes nas folhas, ajuda bastante nesse funcionamento do intestino. Só que uma questão que às vezes as pessoas não têm a informação. Na verdade, a grande maioria é falta de informação. Fibra, para a função intestinal, é excelente. Só que ela tem que estar associada ao uso de água. Ingerir muita fibra e não tomar líquido
principalmente a água. Por que a gente está falando água? É porque, como estamos falando de alimentação saudável, estamos tentando puxar um pouco para o que é mais saudável. E o líquido mais saudável que a gente tem é a água. Se a gente faz uma ingestão alta de fibra e baixa de água, principalmente para quem tem intestino preso, ele vai fazer efeito contrário. Ele pode petrificar as fezes e fazer até mesmo, eu já vi vários casos no hospital, o caso de ter que entrar para um centro cirúrgico, abrir o abdômen, fazer uma cirurgia para retirada. Então, assim, quem já tem um problema de intestino, principalmente no caso da obstipação, e alguém indicar fibra, que às vezes é muito comum, toma aveia é ótimo. É verdade, aveia é ótimo, verduras é ótimo, mas isso tem que estar associado a uma ingestão maior de água. E uma outra função das fibras, que a gente usa ela muito associada para o controle glicêmico. As pessoas que têm diabetes ou que tendem a fazer hiperglicemia, que às vezes ainda não é um diabetes, mas começa a manter glicemias um pouco mais alta. Também o colesterol, quem tem colesterol alto, a gente usa a fibra na tentativa. A fibra abaixa isso? Não é. É porque durante o processo digestório, como o senhor perguntou, a digestão é mais fácil? Na verdade, não. Na verdade, ela torna a digestão mais lenta. Ou seja, se eu como um alimento, vamos supor, eu almocei, comi uma refeição que tinha arroz, tinha a minha proteína ali, a carne ou o ovo, tinha batata, eu ainda associei 2 carboidratos aí, e tinha verdura. Só que eu ingeri bastante fibra. Eu comi uma salada de alface crua ou uma salada de couve crua numa quantidade boa. Quando isso vai para a digestão, a fibra ela tem uma digestão mais lenta. O que ela faz? Ela meio que faz um emaranhado no alimento e faz com que a glicose que vai ser gerada desse alimento, ela seja liberada mais lentamente no intestino, fazendo com que passe pelo intestino sem ser absorvido tudo. Ao contrário do que se eu tomo um copo de suco com açúcar, que aí isso vai direto para a corrente sanguínea e vai subir rápido. Então, assim, a fibra ela tem função no controle intestinal, e ela tem uma função nessa questão da controle glicêmico, para quem já tem problema de colesterol. A fibra é excelente. Hoje, a indicação de fibra é 30 gramas de fibras por dia. Se a gente for fazer 30 gramas de fibra livre, dá um pote bem grande, se a gente for pensar só na parte da fibra. Só que, infelizmente, as pessoas têm usado fibra da maneira errada. E às vezes fala que não funciona, ou que se eu uso fibra piora, ou incha meu abdômen, minha barriga fica timpânica. Mas, na verdade, às vezes é porque estou usando isso de forma errônea. Estou comendo a fibra, mas não estou ingerindo o líquido que deveria ingerir. E que momento ingerir esse líquido? Então, antes, depois, durante o processo de alimentação? Olha, o que seria ideal? Ideal? Na verdade, não existe um ideal. A gente não orienta ingerir líquido junto com a refeição, porque acaba que atrasa um pouco o processo de digestão no estômago. Se você emocionar, a água vai facilitar o processo. Não. Essa parte da água, ela acontece no intestino. Então, assim, essa parte da fibra, ela vai acontecer ali no intestino, não é no estômago. Então, qualquer horário que eu ingerir água, o importante é que eu faça uma ingestão adequada de água. Em qualquer horário, a água vai passar pelo estômago e vai cair no intestino. E é no intestino que acontece esse processo de digestão. O estômago, na verdade, é o primeiro local de recebimento do alimento. Então, ingerir a água da maneira adequada, é recomendado que ela vai ser parceira do processo. Vai ser parceira do processo, justamente. Não, você tomar um copo d'água antes ou necessariamente? Não necessariamente. A Nayara comentou há pouco aí da questão da ingestão dos laticínios. E ela citou também a questão da intolerância à lactose. Quem tem intolerância à lactose, como fazer as substituições? Porque a parte dos laticínios são importantes para a gente, a questão do cálcio e isso tudo. O que você orienta, Vilma, nesse sentido? Hoje a gente já tem dentro dos próprios laticínios, a gente voltando a falar do industrializado, que, assim, a indústria, né, ela não é de toda malvada, né? A questão do núcleo, velho. Vira vinagre, verdade. Aí tem os naturebas, que você não pode nada, você vai morrer, você morre, não. Os dois lados, né? Eu acho, assim, que tudo, a gente tem que pensar no equilíbrio, né? Mas, assim,
Hoje, na própria indústria de laticínios, a gente já tem leite sem lactose, o leite de fonte mesmo, que veio lá da vaca, ele passa por um processo e tem leite sem lactose, tem iogurte sem lactose, então assim, tem queijo sem lactose. Então, assim, uma das opções seria por esse produto sem a lactose, que você vai estar aproveitando o restante dos nutrientes desse produto. E a gente tem alguns substitutos para o leite, que hoje a gente tem o leite de soja, o leite de arroz. Tem leite, eu acho que quase de todos os grãos hoje. De castanha, de coco. Se faz leite de muita coisa hoje. Mas, assim, é questão do equilíbrio, né? Como a gente já falou. A substituição seria a primeira opção para um próprio laticínio mesmo, sem a presença da lactose. Ou agora, se algumas pessoas confundem também a intolerância à lactose com a alergia ao leite. São coisas que as pessoas confundem, mas são duas coisas totalmente diferentes. A intolerância da lactose, eu tirei a lactose, eu não vou ter nenhuma reação. Agora, se eu tenho alergia ao produto do leite, até se eu comer um bolo, eu vou ter uma reação, porque aí já é alergia à proteína. Então, assim, a gente tem que saber realmente o que eu tenho. Eu tenho uma intolerância à lactose ou eu tenho uma alergia? Que se é uma alergia, eu não vou poder tomar ou comer nada que seja de origem de laticínio. Agora, se for intolerância à lactose, a gente tem essas opções. Por exemplo, hoje se faz queijo do soro do leite. O soro do leite, ele não tem lactose. Então, pode-se comer o queijo do soro do leite. Pode-se tomar, por exemplo, um suplemento de whey, que é soro do leite. Conhecido na indústria como whey, mas nada mais é do que o soro do leite. Então, assim, existem várias opções. Vilma, quem tem problema de fígado deve evitar comer o quê? Então, o fígado, os principais alimentos que agridem a função hepática, agridem o fígado, a princípio é a gordura. Porque o fígado, na verdade, a gente brinca que o fígado é nossa lixeira. Na verdade, eu nem diria lixeira, porque na verdade, para mim, ele é o reciclador. Tudo que a gente come, ou que a gente ingere, ou até mesmo algumas coisas que a gente tem contato pela pele, que entra no nosso organismo, ele passa por uma filtração no fígado. Então, e é lá no fígado também que é produzido o nosso colesterol, que a gente também produz colesterol. No fígado que acontece a desintoxicação por medicamento. Então, assim, problema de fígado, muitas das vezes, ele é gerado, às vezes, até mesmo por medicação. Quem já tem esse problema de fígado, a primeira coisa que a gente pensa é no lipídio, na gordura. Porque quem produz as enzimas que vai para a bile, para poder fazer a digestão da gordura, ela começa a produção no fígado. Então, se eu tenho um problema de fígado, se eu como muita gordura, eu não vou ter digestão. Isso vai forçar meu fígado a trabalhar mais e vai fazer com que esse problema piore. Então, assim, primeira coisa, a gente tira gordura, praticamente zero, a mesma quantidade de gordura de ingestão e principalmente gordura de fritura, de imersão, é o primeiro passo. Aí vem um segundo passo que depende do grau do problema de fígado que a pessoa tem. Aí, se for um grau mais avançado, ou dependendo da patologia, a gente começa a restringir alguns tipos de proteínas também. Principalmente as proteínas que vêm de origem animal. Por quê? Aí já não é pelo processo digestório. É porque passa pelo fígado, faz alguns ciclos no fígado que faz com que manda mensagem para a síntese que a gente chama de síntese de proteína. O metabolismo dessa proteína, principalmente proteína de origem animal, gera alguns, para ficar mais fácil de entender, vamos dizer assim, que na quebra gera alguns aminoácidos que ele pode ser prejudicial, que ele vai fazer com que o paciente comece a fazer confusão mental por excesso desse aminoácido na corrente sanguínea, que é o que é chamado de encefalopatia hepática. Nada mais é do que confusão mental, rebaixamento do nível de consciência pelo excesso desses nutrientes. Mas isso, mais uma vez, entra naquela questão que a gente já colocou. A gente tem que conhecer e saber qual é o grau. Gordura, certeza que a gente vai tirar. Agora, a proteína, a gente tem que saber quando e qual e por quê. Porque também a gente não pode
eu tenho um problema de fígado, então a nutricionista falou que eu não posso mais comer carne. Aí, às vezes, a pessoa vai e retira a carne da alimentação. O organismo da gente precisa de proteína de origem animal, porque se eu não tenho na minha corrente sanguínea, o meu organismo vai começar a quebrar isso dos meus músculos para mim ter o que precisa. Vai buscar em algum lugar. Aí a pessoa começa a desnutrir e entra num processo de desnutrição. Então, assim, casos específicos, principalmente relacionados à doença, isso tem que ser feito de perto. Não dá para a gente falar, tira a carne, tira isso. Não, isso tem que ser ver de perto, até mesmo porque a gente tem que saber em que grau isso tá. Porque em alguns casos a gente tem que suplementar algum tipo de proteína específica. Então, assim, primeira coisa, excesso de gordura, isso é fato. Agora, a proteína vai depender do grau ou do estágio que tem esse problema do fígado da pessoa. Eu até lembro que uma das últimas entrevistas, a Rafaela falando de automedicação. E tem gente que faz a autonutrição também. Né? Justamente. Eu vou correr isso aqui, tá beleza, e receita para as pessoas também, né? Acontece também, né? Não é só com medicamento, com comida também, né? É interessante isso. O ser humano é complicado, tem hora. O Verano falou agora há pouco aí dos naturebas e eu queria perguntar... Não, com todo respeito. Né? Não, com todo respeito. Eu queria perguntar para... queria perguntar para a Nayara quais as diferenças significativas entre aquele produto que você colhe lá mesmo, na horta, com os produtos industrializados, Nayara. Quais são as diferenças mesmo e o que isso pode afetar? Então, o processo de industrialização traz esse lado, né, que eu posso pegar aquele alimento que está lá na fazenda e deixar ele na prateleira de um supermercado por 3, 4 meses e utilizar. Isso representa muito lucro. E do outro lado, a gente tem que, para isso acontecer, a gente tem que adicionar alguns ingredientes, alguns conservantes, e é isso que diferencia. A gente tem um alimento in natura, que é aquele alimento que eu acabei de pegar lá na roça, vamos supor um abacaxi. Eu tenho ele in natura, né, com as suas vitaminas, com seus minerais e tudo mais. A partir do momento que ele foi para a indústria e, vamos supor, ele vira um abacaxi em calda, ele já é um alimento processado. E depois, a partir do momento que eu faço mais uma industrialização e faço, por exemplo, um suco de abacaxi em pó, eu tenho um alimento ultraprocessado. Então, eu tenho um teor menor, às vezes aparece até em alguns produtos, contém 20% do néctar da fruta. Então, porque ele passou por esse processo de industrialização, que restou aquele final para eu preparar, fazer uma diluição de um suco. Então, eu tenho essa diferença, que é bom pelo lado que eu tenho acesso àquele alimento, e pelo lado ruim, que para isso acontecer, eu tenho que colocar alguns conservantes. Por exemplo, eu tenho o milho, alimento in natura. A partir do momento que eu faço uma conserva de milho, ele é processado. E se eu faço um salgadinho de pacote de milho, ele é ultraprocessado. Então, ele é bem diferente em termos de composição e de nutrição do milho, da espiga de milho em si. Então, isso por um lado é ruim e por outro é bom, porque durante esse processo eu adiciono conservantes, açúcares, adiciono sódio, adiciono muitas coisas. Uma curiosidade, mais uma, né? Sou o cara das curiosidades. Vocês, como nutricionistas, muitas vezes a gente pega a embalagem e todo mundo recomenda. Você fica atento lá à descrição nutricional do alimento, mas é tanta informação que às vezes a gente se perde naquilo ali. O que vocês recomendariam de mais importante a se observar dentro daquele vasto repertório de informações que a gente tem? Então, assim, aí entra a questão do marketing, da propaganda, da indústria, porque ali na minha fachada inicial do produto, né, a empresa logicamente quer vender, né, o seu produto, então claro o objetivo, não vai ter algumas informações que são tão necessárias. Por exemplo, o paciente que tem intolerância à lactose, se ele olhar só pela fachada, ele não vai saber se tem ou não. Por isso ele tem que ir no verso e olhar, tem a tabela nutricional, tem os ingredientes, igual a gente falou, quanto mais ingredientes tiver, né, menos saudável esse alimento vai ser. E o primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes é o ingrediente que tem maior quantidade. Sempre é do que tem mais ingrediente pro menor.
Certo. Então a gente tem que observar essa questão da tabela nutricional, porque às vezes aparece na fachada uma coisa e quando a gente volta é outra coisa completamente diferente. Nayara, horários de comer. Isso tem que ser observado mesmo ou nem tanto? Então, ajuda, não ajuda? A questão dos horários, né? A gente tem o máximo que tem que ser de 3 em 3 horas para o metabolismo funcionar, que o nosso metabolismo é como se fosse um carro. Se eu deixar ele guardado e for ligar ele daqui um mês, ele vai demorar a pegar no tranco. Então, o nosso metabolismo, ele precisa do combustível. Então, se eu tenho que me alimentar? Tem, mas eu posso fazer de maneira aleatória, que depende de pessoa para pessoa. A gente considera que seja importante café da manhã, almoço, lanche e jantar. No entanto, tem algumas pessoas que não têm o hábito de tomar o café da manhã. Já tem outros que se não tomar 10 horas, dá hipoglicemia. Então, a gente considera que essas refeições são importantes para o funcionamento do metabolismo em si, mas vai depender da minha carga final durante o dia. Hoje, até mesmo nos rótulos, falando em rótulos, nos produtos tem é baseado em uma dieta média de 2.000 calorias. Todos os produtos trazem isso, baseado em uma dieta média de 2.000 calorias, que é o considerado a média da população. No entanto, tem pessoas que são mais e pessoas que são menos. Então, às vezes, igual o atleta que a Vilma falou, que às vezes precisa de 7.000 calorias, ele vai precisar de todas essas refeições e mais algumas. E já outras pessoas que não fazem uma atividade física, às vezes não tem esse hábito, vão ser 4 ou 5 refeições. Mas o importante é eu manter o meu metabolismo sempre ativo nessa questão. Por isso a questão de 3 em 3 horas em pequenas porções, não de 3 em 3 horas, mas em grandes porções. E existe a refeição principal? Porque os americanos sempre apregoaram. No café da manhã, o combustível principal, né? Aí vem aquela mesa, né? Ovos com bacon, cereais, né? Aquela coisa, aquele exagero que a gente sabe. Existe uma refeição que pode ser considerada preferencial ou primordial, ou como vocês sempre falam, eu estava falando e falam muito nisso, o equilíbrio? Então, o que vale é a questão do equilíbrio. Cada pessoa, ela tem, né, uma forma, às vezes, né, pela própria questão, a pessoa trabalha o dia inteiro, o jantar... Principalmente tem que comer muito, mas não... Então, assim, tem até um ditado que fala, não sei se eu até falei na rádio desse ditado, é que a gente tem que fazer o café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. E às vezes a gente faz tudo ao contrário, né? Porque eles falam, o café da manhã, ele é principal, onde eu tenho que ter minhas frutas, minha fonte de proteína. Ele teria que ser o mais completo em termos de grupos de alimento. E o jantar, pela gente, né, ter toda a rotina do trabalho, onde que meu organismo vai entrando em repouso, logo mais a gente vai dormir, então é onde que o metabolismo já vai entrando em repouso, é onde que eu teria que ter uma menor reserva dessa alimentação. É só uma observação, que igual a Nayara falou, a gente tem que pensar na rotina da pessoa. Isso é uma pessoa que tem uma rotina diurna. Aí você vai pensar uma pessoa que é um trabalhador que faz plantões noturnos. Então, obviamente, isso tem que ter uma inversão, porque senão ele não vai, né, parar em pé. Então, é claro que isso, assim, o que eu acho que é importante é você ter mais ou menos horários definidos. Se eu tenho uma rotina de tomar café da manhã às 7, almoçar às 10... Porque, por exemplo, é a história de vocês brincando com a zona rural, mas essa é a realidade. 10 horas da manhã o pessoal já está... Funciona muito bem. O pessoal está almoçando nessa hora, porque eles estão... Porque meio-dia já está merendando. Já está merendando. Acordou 4 horas da manhã. Então, já está merendando. Porque a grande maioria, 4 horas da manhã, já está de pé, porque a rotina deles começa mais cedo. Então, assim, isso também depende um pouco da rotina. A gente tem que meio que ver o contexto no geral. Eu acho que o ideal é ter horários mais ou menos fixos. O que às vezes é complicado, né, pra gente que tem a correria do dia a dia, que tem dia que eu almoço 11 horas, outro dia eu almoço meio-dia, tem dia que eu almoço 2 horas da tarde. Então isso deixa o metabolismo louco. Ô, Vilma, tem pessoas que comem por compulsão. Às vezes está sem fome e está comendo e... Vai mastigar, né? O que você orienta? Como contornar isso, Vilma? Então,
Eu acho que quando a gente já fala que é comer por compulsão, isso já diz que existe algum fator que gera a pessoa a isso. Ninguém faz alguma coisa por compulsão se ele não tem um motivo para isso. Mais uma vez, lembra lá do comecinho, onde a gente fala em trabalhar em equipe multidisciplinar. Normalmente, as pessoas que têm esse hábito de comer por compulsão, seja porque está deprimido, ou porque está ansioso, normalmente essas pessoas não vê que estão comendo, primeiro problema. Quando eu fazia ambulatório, eu fiz ambulatório um tempo, a gente teve o caso de uma criança que ele estava engordando e a gente ia conversar com ele, perguntava o que ele tinha comido, ele não lembrava o que ele tinha comido, ele lembrava das principais refeições. Aí eu tomei leite, fui para a escola, lanchei na escola, cheguei da escola, almocei. E a avó relatou que ele chegava assaltando a geladeira, abrindo os armários e comia tudo que via para frente. E ele não lembrava. Com o tempo a gente descobriu que ele tinha um problema, que ele tinha perdido um irmão, e isso começou a acontecer depois da perda do irmão, que ele se sentia culpado por ter perdido o irmão. Então, o fundo emocional. E a gente só conseguiu melhorar a alimentação dele depois que a psicologia entrou junto. Enquanto a gente estava sozinho, a gente não conseguiu porque não adiantava. Ele não via ele comendo, ele não fazia... A gente tentou 1000 coisas, fazer recordatório, escrever o que ele estava comendo. Ele realmente comia por compulsão. Então, mais uma vez, entra a questão da equipe multidisciplinar. Quando é algo que já é compulsório, normalmente tem algum problema, alguma questão emocional envolvida. Se tem uma questão emocional envolvida, tem que ter um profissional que saiba tratar isso. Às vezes necessita de medicação, às vezes só as idas no psicólogo, e aí vai ser o colega da outra área que vai analisar e saber o que precisa. E, assim, em termos de nutrição, o que a gente aconselha quando a pessoa percebe-se que está comendo por compulsão? Não ter alimento em fácil acesso. Ou seja, eu não devo ter minha geladeira cheia de refrigerante ou de suco industrializado. Eu tenho que tentar pelo menos ter opções saudáveis. Eu tenho que mastigar. Então tem que ter, sei lá, uma banana, uma pera, uma coisa que vai ser uma opção um pouco melhor para essa pessoa. E só complementando, hoje, né, tem muitos artigos que trazem justamente essa questão de fome psicológica com a fome fisiológica. Porque às vezes a fome psicológica é justamente isso. Eu tô com vontade de comer uma coisa, sabe? E a pessoa nunca sabe o que é. E isso entra muito na questão da compulsão, que é onde ela falou de não ter esses alimentos, porque às vezes tem realmente essa diferença, e a fome psicológica também está muito relacionada à questão de compensação, ao emocional. Nossa, hoje eu passei por tal problema, eu mereço isso, como se fosse uma forma de compensação, né? A fome fisiológica não, ela está associada mesmo quando o estômago ronca, quando minha glicemia já está baixando, então tem essa diferença mesmo. Ô Vera, nós estamos indo para o final, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, senão as duas vão sair daqui frustradas, porque é a área de atuação delas. Então eu pergunto para as duas, como que é a atuação de uma nutricionista dentro do ambiente hospitalar? Aqui nós temos a Vilma, que cuida da nutrição clínica no hospital. Para aquele cardápio que a gente come lá e tal, ela soube ela que é responsável? Não, já é a Nayara. E a Nayara que está lá na produção. Então eu queria que elas explicassem o que uma faz, o que a outra faz, e como que é a atuação dentro do ambiente hospitalar, para o assinante 14 entender como que isso funciona. Mesmo porque tem gente que vai para o hospital e acha que é hotel, né? Só esse aqui, velho. Não é possível, tem que ser 2, 3 pães, ou frito. Estou vindo para cá para passar fome. As pessoas não entendem. Quem quiser começar, fica bom. Então, deixa eu começar. Então, eu vou deixar a área de clínica para a Vilma explicar um pouco melhor. Mas a área de produção está relacionada, antes de tudo, desde a elaboração dos cardápios, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores, né, que também tem a rotina dentro do hospital. Dentro desse cardápio a gente tem os pedidos, seleção de fornecedores, né, para a gente ter desde a matéria-prima até o produto final de excelente qualidade. Depois da seleção dos fornecedores,
a aquisição desses alimentos, que tem que estar numa temperatura correta, que tem que estar na quantidade que a gente pediu, para que depois prossiga no pré-preparo. Como eu vou higienizar esses alimentos, como eu vou preparar esses alimentos, qual corte vai ter esses alimentos. E isso a gente monitora toda a parte de produção, para que chegue, né? A gente tem o cardápio, a gente quer transformar a matéria-prima no cardápio final. Para que esse processo ocorra, a gente tem diversos materiais que vão nos auxiliar. A gente tem manual de boas práticas, tem a apostila de treinamento de dietoterapia, porque o paciente, a gente elabora o cardápio de acordo com o tipo de patologia, se é diabético, se é hipertenso. Então, o cardápio ele vai ser elaborado para cada tipo de dieta estabelecida. E depois que são preparados de acordo com todos esses manuais, de todos esses processos, a gente, né, tem o produto final, que também a gente tem que manter em temperaturas adequadas, tem que manter a questão do porcionamento, qual quantidade vai para cada paciente. Foi isso que a gente falou, paciente diabético, a carga de carboidrato, ela é menor. No entanto, durante o dia, eu tenho um percentual que eu posso oferecer para aquele paciente. E desde o porcionamento, dependendo do utensílio que vai, como vai, até a distribuição, né, daquele paciente. Além disso, está envolvida toda a parte, né, como o nome já fala, produção, desde a elaboração até o produto final. E nisso aí tem compras, tem seleção de fornecedores, a gente tem todo o processo produtivo, então envolve um monte de coisa para que chegue ao produto final ali para aquele paciente. Então, no final chegar com a sopa. Chegar a sopa boa. E outras coisas também. Eu mesmo ficar de olho no pão, sobrou algum pão ali e tal. Depende da sua dieta, não sei se tá internado lá. Não, mas isso é como visitante. Como acompanhante. Ô, Vilmi, como é que você atua lá no hospital? Então, a nutrição clínica, ela é uma área um pouco mais nova dentro das instituições de saúde, principalmente para nós centro-oeste. Se a gente for pensar em sul e sudeste, isso já vem acontecendo há mais ou menos uns 25 anos, mas aqui região centro-oeste a gente brinca ainda, sempre que a gente encontra com colegas de outros hospitais, é que a nutrição do centro-oeste ela ainda é um bebezinho, ela ainda está engatinhando, a nutrição na clínica mesmo. Em que consiste a nutrição clínica? O paciente ele entra no hospital e ele passa por uma avaliação, uma triagem, onde a partir dessa triagem a gente consegue perceber o estado nutricional desse paciente. Se ele é um paciente que está ok, se ele é um paciente que ele já tem algum risco de desnutrição, ou se ele é um paciente que às vezes já entra desnutrido no hospital. Existe essa preocupação hoje, algo que cresceu muito, existe uma campanha hoje nacional em combate à desnutrição hospitalar, porque o que foi, ao longo do tempo, quando começou a jogar isso na balança, descobriu-se que o paciente que ele é desnutrido ou ele desenvolve uma desnutrição no âmbito hospitalar, ele é um paciente que ele vai ficar mais tempo internado. O risco de contaminação não é aquele sentido que tratou mal, é no sentido mesmo do organismo dele. Ele adquirir alguma infecção ou reinfectar é muito maior. Se é um paciente acamado, o risco dele começar a desenvolver as úlceras de pressão, que são aquelas feridas de pele, também é maior. Então, assim, qual é o objetivo da nutrição clínica? Prevenir. Chegou o paciente, triou, descobriu-se que esse paciente ele tem um risco de desnutrição. Se ele está alimentando o véu, eu vou começar a dar trabalho para a Nayara. Porque aí a gente começa a passar nesse paciente e começa a tentar ver o que ele está comendo. Se ele é um paciente que ele começa a recusar a dieta do cardápio... E acontece muito? Acontece. Aí eu começo a dar trabalho para a Nayara. Nayara, o paciente no leito tal não quer comer isso. Vamos tentar fazer isso. Aí, às vezes, a Nayara fica fazendo esqueminha lá, passa a tarde inteira pregando
papel lá no quadro para levar uma dieta mais específica para esse paciente ou para tentar que ele tenha uma boa aceitação. Até que é como tempero, né? Não botar pouco tempero. E mas aí aí outra que depende do tipo de dieta, que tem dieta, não tem como mudar. Tem jeito, né? Não tem jeito. Aí vai depender também do quadro clínico, né? Se ele é um paciente que precisa de uma dieta hipossódica, não adianta ele brigar que ela não vai pôr sal na dieta dele. O fundamental, amigo, é saber que a nutrição faz parte do processo da recuperação. Justamente. E assim, muito próximo mesmo. Hoje já se considera que o tratamento a terapia nutricional, ela é tão quanto importante quanto a terapia de antibióticos. Ou seja, o resultado é igual. Se você não faz um bom trabalho, se esse paciente não tem um estado nutricional, não vai adiantar ele tomar antibiótico 7, 21 dias, 50 dias, que ele vai ter uma resposta ruim. E é incrível, porque você perguntou se tem muito. Tem muito paciente. Há 22 anos atrás foi feito um estudo no Brasil que eles conseguiram computar mais ou menos quantos pacientes desnutridos tinha dentro dos hospitais. Eles fizeram um aleatório em hospitais públicos com 4.000 pacientes. Eles chegaram a um resultado que parece que era 40 e poucos %. Repetiram esse estudo agora, recentemente. E detalhe, entrou em hospitais particulares, que pensavam-se que por ser hospitais particulares a coisa seria melhor. Aumentou 20% da primeira pesquisa. Hoje, 22 anos depois, mesmo trabalhando, o número de desnutridos dentro do hospital aumentou 20% da primeiro estudo que foi feito. E isso gerou assim, uma cascata dentro da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, onde eles lançaram, como 2018, o ano do Diga Não à Desnutrição, justamente para tentar minimizar esse fato de desnutrição. E foi feito um estudo parecido na Suíça, que é mais alarmante ainda, porque eles descobriram que os idosos fora do hospital ainda são mais desnutridos do que os que estão dentro do hospital. Principalmente a população idosa e a nossa tendência, né, o envelhecimento, cada vez mais idosos. Então, existe essa preocupação na nutrição hospitalar para tentar minimizar os efeitos negativos de uma internação. Todo mundo sabe que uma internação, ela tem vários efeitos negativos, né? O psicológico da pessoa fica ruim, a família que está ali junto está preocupada. Hoje a gente tem assim, uma preocupação maior dentro das UTIs, porque é onde acontece o maior número de desnutrição, porque são pacientes que o fato de estar dentro de uma UTI já é um paciente grave mesmo, e normalmente são pacientes que vão para ventilação mecânica, o que impede eles de alimentar pela via normal. Então, é passada uma sonda e esse paciente começa a alimentar por sonda, e a função do nutricionista o médico prescreveu a via de alimentação desse paciente, porque sempre lembrando, a prescrição a dieta é o primeiro item da prescrição médica. Quem vai prescrever a dieta sempre é o médico. Porém, o nutricionista, ele é quem prescreve a dietoterapia, ou seja, ele prescreve o que o paciente vai comer, seja pela boca, seja pela sonda. Essa é a função do nutricionista. Então, assim, quando o paciente vai para a sonda, então a gente avalia esse paciente, a gente escolhe a melhor dieta para ele e começa a oferecer essa dieta para o paciente. E isso acontece diariamente, a reavaliação desse paciente. Às vezes durante uma internação, a gente tem que mudar a dieta 3, 4 vezes, porque o paciente não se adapta à dieta. Às vezes porque está usando um monte de drogas vasoativas, um monte de droga que faz com que o metabolismo fique mais lento, então a dieta não dá certo, e às vezes começa a vomitar. Então, assim, a função do nutricionista dentro do hospital, a função da nutrição hospitalar, a gente até brinca. Eu brinco com os estagiários, porque às vezes eles avaliam o paciente é obeso. Aí eles começam assim, mas a gente vai calcular peso ajustável. Gente, dentro do hospital não é lugar de perder peso. A meta dentro do hospital da nutrição é manter ou melhorar o estado nutricional. Lá ninguém vai não é hotel, ninguém vai para, não é spa. Mesmo que a pessoa às vezes já entre com sobrepeso, com uma obesidade, a gente tenta trabalhar para esse paciente não perder durante a internação.
Resumidamente, é isso. É muito assunto, né? É muito assunto. A gente pode convidar Nós vamos convidar a Nayara e a Vilma para voltar para a gente falar especificamente desse tema da atuação dentro de hospital, porque a gente que acompanha no dia a dia lá, tanto a rotina na produção, quanto a rotina da Vilma, no caso da nutrição clínica lá, é muito grande e tem muitas coisas interessantes a serem faladas. Eu acho que foi muito bom esse momento nosso aqui, que aclareou muitas dúvidas de muitos que nos acompanham aqui pelo canal 14 da NET. Te queria agradecer muito, Vilma, a sua presença aqui, a sua presença, Nayara, e dizer que a gente vai fazer esse convite para vocês estarem voltando aqui para a gente. Gravar mais um 5. Ficou ainda algumas perguntas aqui, Verano, por exemplo, só para a gente já iniciar o próximo programa, qual a diferença dos alimentos diet e light? A gente sempre fala isso, sempre tem gente perguntando, não é? Então, Nayara, muito obrigado, viu? Muito obrigada, então, como, brincando, mas falando verdade, estamos, abertas para responder várias perguntas e que são perguntas que as pessoas diariamente, nos abordam, por mais que estejam na internet, Facebook, Instagram, e as pessoas, cada dia têm essa sede de conhecer mais um pouco de nutrição, Isso é bom, né? porque acaba que é uma coisa que é específica para cada um, mas que cada um lida de um jeito, e acaba que o assunto, não tem fim. É verdade. Vilma, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Se quiser convidar, estamos pronta. Realmente daria mais uns 5 programas se a gente fosse falar tudo que tem para falar de nutrição. E assim, espero que tenhamos atingido o nosso objetivo de sanar algumas dúvidas em relação à nutrição. Com certeza, né, Verano? Com toda certeza. E, como a Nayara falou aqui, a gente procura, é claro, não pode brincadeira, mas falando do assunto sério, trazer uma linguagem acessível. Isso que é importante. As dúvidas que a gente coloca aqui são as dúvidas do amigo assinante, das pessoas que estão acompanhando a gente, seja pela internet, seja pelo canal 14 da NET. Então, isso aqui é bacana, né? Essa troca de ideias. Ninguém é dono da verdade absoluta. A gente tem que encontrar esse meio termo, esse equilíbrio que a Vilma tão bem sacou o tempo todo. Então, isso é importante, é um papel fundamental, é claro, do canal 14 da NET. Essa foi a 50ª edição já do programa Alto Astral 14. Para quem não pôde acompanhar desde o início, tem várias reprises durante a programação e tem também nosso canal no YouTube. Então vocês podem acompanhar e, é claro, a gente agradece a presença delas, do José Val e de você, que é a principal razão de ser aqui do canal 14 da NET, o amigo assinante e que acompanha o nosso programa semana após semana. Mais uma vez, muito obrigado. A gente agradece agora os nossos parceiros, sem os quais seria impossível, é claro, a execução desse programa. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico, Hospital Evangélico Goiano, o Plameg, Uni Evangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café, Cafeteria e Doceria e também Droga Lúcia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.